Olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafi. Vamos falar de como o teu cérebro sabota os teus investimentos. A evolução do cérebro do ser humano gerou um conjunto de mecanismos internos de decisão que podem ser prejudiciais para os investimentos ou outras decisões da vida. Cada vez mais nós temos a percepção de que nós temos de saber tudo. Tem a informação toda do nosso lado, né? Se não tivermos, de facto, a nossa mentalidade, o nosso comportamento alinhado, não vai acontecer, não é? Não vamos implementar aquilo que nós queremos implementar. A parte das pessoas acha que aquilo que faz uma pessoa ter melhores resultados que outra é o conhecimento técnico, mas não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com o controle emocional do que propriamente o conhecimento técnico. A componente dos investimentos, a componente financeira, é uma das áreas em que existem pessoas amadoras a ter melhor performance do que pessoas profissionais. Muitas vezes nós temos resistência em pensar em fazer isso porque os outros todos não estão a fazer e nós tendencialmente queremos fazer o que os outros estão a fazer. A melhor pergunta que nos fazem quando falamos de investimentos, qual é que é? E se for à falência? E isso é seguro? De desvalorizar, o que é que eu faço? É sempre foco na perda. E os impostos que eu vou ter que pagar? Perda. Sim. É que é do género. Eu estou a olhar para o meu lucro, que é lucro, é um ganho, mas eu estou focado no imposto que eu vou pagar, na perda que eu vou ter. Olá, bem-vindos ao podcast Conversas do Casal. Eu sou a Catarina. Eu sou o Rafik. E hoje vamos falar do quê, Rafa? Rafik. Não estou habituado a isto. Estou a brincar. Então, vamos falar de como é que o teu cérebro sabota os teus investimentos. Ok? Vamos falar de... Crença. Não são bem crenças. É mais profundo que isso. Vamos falar de como é que a evolução do ser humano, a evolução do cérebro do ser humano, gerou um conjunto de mecanismos internos de decisão que podem ser prejudiciais para os investimentos e para outras decisões da vida. Okay? Vamos falar de vieses comportamentais, que são basicamente, como eu disse, esses gatilhos de decisão ou esses atalhos de decisão. E vamos falar aqui de alguns que as pessoas vão se identificar, vão se rir um bocadinho, vão sorrir porque vão se rever naquilo que são os efeitos destes vieses. Eu acho que é importante, porquê? Porque inevitavelmente, se eu não tiver consciência dos meus vieses comportamentais, aquilo que pode me afetar, eu vou estar refém, entre aspas, de um conjunto de decisões que podem ser prejudiciais para a minha vida. Então é disso que vamos falar. Sim, sem dúvida, e a verdade é que cada vez mais nós temos essa percepção de que nós temos de saber tudo, tem a informação toda do nosso lado, não é? Mas se não tivermos, de facto, a nossa mentalidade, o nosso comportamento alinhado, não vai acontecer, não é? Não vamos implementar aquilo que nós queremos implementar. Exatamente. É uma questão de autoconhecimento, não é? Porque, na verdade, quando falamos de investimentos, a maior parte das pessoas acha que aquilo que faz uma pessoa ter melhores resultados que outra é o conhecimento técnico. Mas não tem nada a ver com isso. Tem muito mais a ver com o autoconhecimento e o conhecimento emocional e o controle emocional do que propriamente o conhecimento técnico. E isto é visível, porquê? Porque quando... Existem vários estudos que analisam pessoas que são performance de profissionais versus performance de pessoas comuns. E a componente dos investimentos, a componente financeira, é uma das áreas em que existem pessoas amadoras a ter melhor performance do que pessoas profissionais. Sim. O que é impossível, por exemplo, na medicina. Não é? Porquê? Porque não há nenhuma pessoa que opere melhor do que um médico, amador, né? sim. Ou seja, imagina, um amador não consegue simplesmente chegar lá e operar Sim, exato, sim. melhor do que um cirurgião, não é? Então, essas áreas, mesmo engenharia, né? Tipo, eu não posso chegar lá e construir um prédio só porque me apetece, né? Tipo, se eu não tiver estudo, se eu não tiver componente técnica, eu não consigo fazer. Mas nos investimentos é possível, eu, sem ter conhecimento técnico, ou ter um conhecimento técnico base, ter melhor resultado do que um grande profissional que tem tipo todo um conjunto de estudo e ferramentas. Porquê? Porque é uma área em que a emoção, a parte emocional, conta muito. Porque existem muitos momentos de decisão.
E esses momentos de decisão vêm associados à componente emocional, e é isso que nós vamos tentar aqui também trazer e explicar quais são esses gatilhos, entre aspas, Sim. que geram essas decisões que às vezes não são assim tão racionais. Sim, mas só que acabando aqui esse pensamento que estavas a ter da emoção e de, por exemplo, do exemplo que tu deste dos médicos, também existe diferenças entre, por exemplo, dois médicos, em que um consegue controlar melhor as suas emoções e consegue ser mais racional no pensamento, não é? E outro que se calhar não consegue controlar tão bem as suas emoções, ou não consegue controlar tão bem tudo o que tem externamente na sua vida e que depois acaba por influenciar o seu trabalho e que depois leva para neste caso uma operação. Sim, mas isso é um erro, não é? Ou seja, imagina, não é uma questão de o conhecimento técnico para operar ele tem-no. Ele pode estar a passar uma má fase da vida. Percebes? Ou seja, pelo menos o paralelo que eu estava a procurar fazer é diferente, que é, se tu não tiveres conhecimento técnico, tu não consegues operar. Ponto, não é? Ou seja, nos investimentos tu podes não ter conhecimento técnico e investir. Investe num ETF durante não sei quanto tempo, sem teres grande conhecimento técnico, simplesmente por não venderes quando o mercado cai, e por não seres ganancioso, por não seres medroso, por não sucumbires à dica de pessoas externas, simplesmente fazendo o básico, tendo aquilo que o S&P 500, por exemplo, deu de rentabilidade nos últimos 100, 150 anos, 10% ao ano, tu terias tido melhor performance do que 85% dos profissionais. Sim. Conhecimento técnico, sim, é curioso, né? Relativamente básico, mas terias tido esta performance. Porquê? Porque o profissional muitas vezes compra e vende em momentos errados. Né? Existe um momento temporal que conta. Né? Enquanto que se tu fizeres simplesmente o básico, podes ter melhor performance. Há 15% dos profissionais que vão ter melhor rentabilidade que tu, estatisticamente, mas há 85% que não, se tu simplesmente fizeres aquilo. Então é mais essa lógica, não o componente emocional de fatores externos que estão a tua vida está má, divorciaste, não tem nada a ver com isso, tem a ver com componente do controle emocional daquilo que são as emoções normais, medo, ganância, mais este tipo de coisas. Ok, já percebi. E porquê que eu trago isto como tema? Porque isto não é uma coisa inventada, é um Nobel da Economia. Ou seja, houve um Nobel da Economia que estudou o comportamento do ser humano em relação aos investimentos. Foi o Daniel Kahneman, que morreu há relativamente pouco tempo, e ele, existe inclusive o livro dele, que é o Rápido e Devagar, em que ele fala disso, em que ele traz o conceito de que, como se nós tivéssemos, tipo, no nosso cérebro, dois sistemas. O sistema 1 e o sistema 2. O sistema 1 é o sistema emocional. É aquele sistema em que a decisão é rápida e é automática. Okay? É aquele sistema que tu usas quando... É o sistema que nós usamos para respirar? Ou não tem a ver com essas decisões? Não. Nem é uma decisão? Não é uma decisão isso. É mais o sistema que tu usas para, se de repente estiveres numa floresta e vires uma... urso? No teu caso, ok? Que é o mesmo sistema que tu usas quando de repente estás a passar numa rua de Lisboa e vês uma barata. Tu não ficas lá racional a pensar, tipo, será que é mesmo uma barata? Ou não é uma barata? Sim. Tu já estás, tipo, em alerta máximo. Obviamente foste controlando o teu instinto, foste tendo controle emocional para não saís a correr loucamente. Mas antes saís a correr loucamente. E eu assistia a isso. Okay? Portanto, o sistema 1 é esse sistema. É um sistema rápido, automático, tu não tens espaço para pensar, tu sais e foges do perigo. Porquê? Porque isso vai-te garantir sobrevivência. Okay? E que, quando falamos de investimentos, é relativamente mau para os investimentos. Já vou explicar um bocadinho porquê. E depois existe o sistema 2, do racional. O sistema 1 é mau para os investimentos? É. O sistema 2 é racional, que é o lado em que eu tenho mais tempo a pensar, é mais lento, é mais ponderado, é mais baseado em lógica, ok? E que é mais uma lógica de planeamento, mais uma lógica de análise mais complexas, ok? Em que eu coloco todos os fatores em cima da mesa e vou analisar com base neste sistema. E que é bom para o planeamento, como eu dizia. Qual é que é o segredo? As pessoas normalmente
e isto é um viés, ok? Que é, as pessoas normalmente quando estão a tomar uma decisão fazem sempre um racional, que é bom-mau. Sim. Né? Porquê? Porque é uma decisão fácil, bom-mau. Mas quando, isso como eu estava a dizer, é um viés comportamental, é um atalho de decisão. Mas nestes dois sistemas, o objetivo é que tu utilizes, ou seja, que blindes o mal de cada um deles. Porquê? Porque o sistema 1 vai-te obrigar a decidir muito rápido, ok? E decisões muito rápidas como, de repente, eu estou a investir e o mercado começa a cair porque alguém disse qualquer coisa e o meu instinto é decisão rápida, vender. Sim. Ou o lado da procrastinação, que é, eu vou analisar tudo usando o sistema 2 e depois não há decisão. E depois não decides. Então, o objetivo é, eu tendo conhecimento dos viés e tendo conhecimento destes dois sistemas, eu vou convergir para o meio. Ok? Utilizar os dois. Sim, mas usar mecanismos para que nos obrigue a ir para o meio. Ok? E trazendo aqui um bocadinho o lado histórico em relação ao sistema 1, que é o mais usado. Nós, pensando naquilo que é a evolução do ser humano, a evolução do Homo sapiens, há 70 mil anos atrás, o mundo era um mundo perigoso. Há 70 mil anos, há 50 mil, há 2 mil anos atrás, o mundo era um mundo perigoso, não é? Então, o que é que o nosso cérebro foi evoluindo e qual é que é o papel do nosso cérebro? É sobrevivência, é garantir a nossa sobrevivência. Então, como é que se garantia a sobrevivência ao longo destes 70 mil anos de existência? Há perigo, eu fujo. Eu não quero saber o que é. Há um sinal de perigo, eu corro. Sim. Porque pode não ser perigo, mas se for perigo eu morro. Não há tipo um perigo médio. Então isso foi sendo tipo utilizado e reforçado que nós instintivamente fazemos isso. Nós temos gatilhos de luta ou fuga naturais, que é, eu sinto um apitar muito alto, entro em alerta, fuga. Não é? Sim. Porque se eu ficar parado a ver se de repente o carro atropelou-me, eu fui à vida. Né? Mas hoje em dia já não funciona bem assim, né? Tipo, já não estou numa estrada e de porque repente eu agora já não estou tipo nesse alerta máximo tempo, né? Não, eu até estou às vezes, mas o mundo já não é tão perigoso, né? Tipo, já existem um conjunto de mecanismos que nos protegem. Existem semáforos, existem passadeiras, existem um conjunto de coisas. Estar um bocadinho mais adormecidos ao perigo. Podemos, está tudo certo, mas isso já é o natural. Estar adormecido para o perigo também. Mas inevitavelmente aquilo que acontece, existem mecanismos no mundo que nos protegem, ok? Mais para dar esse exemplo, né? Depois, quando pensamos nisso, existem aquilo que são os tais vieses comportamentais, são estes atalhos, né? Que é o sim ou não, eu avisei. O que é o eu avisei? É o viés de confirmação. Eu disse uma coisa e eu vou em busca de coisas para validar que aquilo que eu disse acontecia. Era verdade. Né? O fear of missing out, seja o comportamento de rebanho. Né? Eu, quando vejo um grupo de pessoas a tomar uma decisão, eu fico internamente afetado e emocionalmente afetado se eu não estiver a fazer aquilo. E ir contra o rebanho, tomar uma decisão contrária. Porquê? Porque se eu fizer isso, eu basicamente estou a tomar uma decisão que aumenta a minha probabilidade de morrer. Imagina as tribos, não é? Estavam juntas, se houvesse um ataque de algum animal, eram vários a defender. Sim. Se eu saio da tribo, se eu saio do comportamento do grupo, se vier um animal, sou eu para o animal. E provavelmente vou morrer. Sim, mas isso é a tal questão, nessa altura fazia todo o sentido. Exatamente não é? isso. Agora se calhar já não faz tanto. É isso. A questão de arriscar, não é? É exatamente isso. Esse é o ponto, acho eu, desta conversa, e é essa a conclusão que o estudo do Daniel Kahneman trouxe. É que o cérebro que nós usamos já não nos serve tão bem no momento em que nós vivemos. Ok. Mas nós usamos os mesmos mecanismos de uma altura em que era mais perigoso. Exatamente, o cérebro é o mesmo. Ainda não teve tempo a evoluir o suficiente para que nós pudéssemos já estar a usar outros mecanismos. Não é? Faz sentido? Faz sentido. E é isso. Imagina, ainda no outro episódio nós estávamos a falar da questão da tendência que nós, no caso, nós portugueses temos de seguir os outros, não é? De ser seguidores e de esperar que os outros façam para nós fazermos igual. Mas depois perdemos quando
não somos líderes e quando não somos pioneiros nas nossas decisões. E acho que aqui na parte dos investimentos e na parte mais da opção por ter um percurso de vida diferente, incluindo a parte da independência financeira e da reforma antecipada, é muito isso. Ou seja, muitas vezes nós temos nós, quando digo nós, é nós, população, temos resistência em pensar em fazer isso porque os outros todos não estão a fazer. Sim. Não é? E nós tendencialmente queremos fazer o que os outros estão a fazer. Nós, na verdade, é isso. Eu acho que o fazer o que os outros estão a fazer é uma consequência daquilo que nós não queremos. Nós não queremos estar errados. Ok? Então imagina eu decidir contrário. Sim, é e quase falhar. como a questão do voto, não é? Tu vais votar, tens resistência a votar em alguém ou num partido que seja pouco votado, tu queres votar naquele que vai ganhar. Exatamente, porque tu queres ter razão. Sim. Porque tu queres fazer parte do grupo vencedor. Sim. Porque se fores para o lado perdedor, perdes. E é isso que estamos a dizer, que é, hoje em dia a perda não é a perda da vida, mas há muito tempo atrás era a perda da vida. Tipo, em alguns mesmos regimes políticos, mais era perseguição. Era efetivamente a morte, não é? Então, neste caso, hoje em dia já não serve. Vamos falar então aqui dos vieses, não é? E eu estou aqui a olhar porque isto foi uma aula que nós demos e achámos que fazia sentido trazer aqui para o podcast porque eu acho que ajuda, não é? O primeiro deles é a aversão à perda, que é a dor de perder é maior do que o prazer de ganhar. E existem vários estudos que analisam isto e eu gosto de dar assim como se fosse tipo um exemplo específico, né? Que é, imagina o seguinte cenário, estás a andar na rua e olhas para o chão e encontras uma nota de 20 euros. Não é? Vais ficar contente. Vais ficar bem contente, tipo uma nota de 20 euros, não sei o que mais. Metes no bolso, ficas feliz, mas continuas o teu dia e de repente precisas de utilizar o dinheiro e lembras-te, pá, tinha aqui, encontrei uma nota de 20 euros. Metes a mão ao bolso e a nota já não está lá. Perdeste aquela nota. A tua dor daquela perda é muito maior do que o prazer que tu tiveste ao ganhar. Sim, porque de repente habituaste a ter mais 20 euros, não é? Exatamente. E esqueces que aqueles 20 euros no início não eram teus. Sim. Tu não fizeste nada após ganhar. Simplesmente surgiram-te, ganhaste-os. Mas quando perdes, a dor é muito maior do que o prazer que tu tiveste de ganhar. Inclusive, foi quantificado e diz que é 2,5 vezes mais. E tu parares para pensar em vários exemplos disso, tu vais perceber que, imagina, simples, os nossos filhos, eles recebem um presente, não sei o quê, tipo, está tudo certo. Está lá parado. Se alguém vai pegar naquele presente e ele tem aquele sentimento de estar a perder, eles querem logo. Porquê? Porque a perda sente-se muito mais do que o ganho. Não é? Então, ou quando tu dizes assim, pá, tu já não brincas com isso, vamos pôr para o lixo, ou uma coisa assim do género, não, eu quero. Quando se está a perder, ou relacionamentos, inclusive, né? Quando tu perdes um namorado ou uma namorada, a tua dor é muito maior face a quando tu estavas ou quando tu começaste. Sim. É? Então é interessante. E depois isto, o que é que isto leva do ponto de vista de investimentos? Que é, eu quando começo a investir, e nós vemos isso, que é a maior pergunta que nos fazem quando falamos de investimentos, qual é que é? Não sei se é a mesma que a tia, que uma das que nos fazem é de facto, e se for à falência? Perda. Sim. Se for à falência, sim. E isso é seguro? E se desvalorizar, o que é que eu faço? É sempre foco na perda. Sim, então, por acaso, isto também é foco na perda, que é outra das perguntas frequentes que nos fazem, que é e os impostos que eu vou ter que pagar? Perda. Sim. É, que é, género, eu estou a olhar para o meu lucro, que é lucro, é um ganho, não é? Mas eu estou focado no imposto que eu vou pagar, na perda que eu vou ter. Então é interessante porque este viés é um viés que vem de lá de trás e que muitas vezes nos evita de ganhar. Eu prefiro não ganhar porque eu sei que vou perder alguma coisa. Yeah. Né? Eu prefiro não investir porque eu vou pagar impostos. Sim. Caramba, vais pagar impostos sobre aquilo que vais ganhar.
E isso impede, não é? Sim, ok, é claro que isto também não é só nos investimentos, aliás, não é Na de vida, todo. é um. Sim, sim, estava a pensar, por exemplo, pessoas que ah, querem, precisam de concorrer a um trabalho, a alguma coisa. Às vezes ficam com medo de concorrer ou ficam com medo de perguntar alguma coisa com medo de ser rejeitado, não é? Da rejeição. Exatamente. É a perda. Aliás, agora está-me a lembrar por causa Uhum. disso, que circulou assim um bocado em jeito de piada de haver muita gente que, sim, principalmente assim da idade da Clarinha e do Duarte, estão aqui a ver, que não gostam de marcar, Ah, ligar para restaurantes a marcar a mesa, não é? E supostamente o que dizem é que não é por falar, não é para falar, a questão não é falar com as pessoas, é com medo que não haja mesa e que recebam um não. ok. Mas Que tem a mas ver com percebe, ou isso. seja, ninguém gosta de receber um não, não é? Sim. Porque é uma rejeição, é uma perda. Então, esta aversão à perda é mesmo uma cena tipo visceral. Nós Sim. temos uma aversão brutal à perda como seres humanos. Uhum. Então, por isso é que nós somos muito avessos ao risco também, somos muito protetores em relação àquilo que nós já temos. Uhum. Porquê? Porque isto mentalmente gera dor, Uhum. gera um impacto emocional. Quando falamos dos investimentos, vemos isso na lógica que já trouxemos aqui alguns exemplos, né? E como é que nós nos protegemos disto, né? Ahm, duas ou três ideias, que é, primeiro delas, eu tenho que investir dinheiro que eu estou disposto a perder, ok? Ou Uhum. seja, ok, eu vou investir algo que eu assuma que se eu perder, está tudo certo. Uhum. O que acontece normalmente? Se tu investires como deve ser, não vais perder, mas Sim. trouxeste o teu nível de pensamento para a decisão a um nível em que tu consciencializaste de que pode haver perda, Uhum. ok? Depois o outro deles é o pensamento de longo prazo, que é tens de pensar que não estás a investir para 10 dias, estás a investir para 10 anos. Certo. Então aquilo que acontece em 10 dias não tem que te impactar emocionalmente. Uhum. Estamos a puxar para o sistema 2, Uhum. trazer dados e lógica para que tu possas perceber, ok, caramba, esta minha decisão rápida tem que estar protegida por estes critérios de pensamento 2 De de análise, né? análise a natural. E depois o dollar cost averaging, que nós já falámos aqui em outros episódios, que é se eu invisto um determinado montante todos os meses, não me interessa a oscilação do mercado, interessa-me quanto é que eu vou investir por mês. Sim. Né? Faz sentido? Sim. Sim, faz muito sentido. E eu acho que é isso. Ou seja, esta questão, por exemplo, do dollar cost averaging de linearizar o preço que nós estamos a pagar quando estamos a comprar alguma coisa, no caso dos investimentos, acho que nos protege muito daquela ideia de que também existe muito nos investimentos, que é de tentar sempre comprar ao melhor preço, Uhum. não é? Que acaba por ser por nos tirar daquela parte meio irracional de parece que está barato, vou comprar, não é? Que é aquela decisão rápida Uhum. e vai mais para um lado de planeamento e de organização em que nós planeamos todos os meses isto. E portanto é isso que nós vamos fazer, vamos cumprir aqui este plano que nós definimos racionalmente no momento de clareza, né? Perfeito, perfeito. É isso. Isso bate depois com outro viés também, que é o viés de excesso de confiança. Hum. Ok? Que é eu sei mais do que o mercado, eu sei mais que os Hum. outros. E volto a vez a socorrer-me de um estudo. Que é, foi feito um inquérito, uma sondagem, a perguntar, a fazer a seguinte pergunta a condutores, que é tu acreditas que conduzes, a tua capacidade de condução é acima da média, na Ok. média ou abaixo da média? E cerca de 75%, se não me engano, posso estar aqui a falhar, 75%, 80% das pessoas disseram que conduziu acima da média. Certo. É. Ou seja, E 75% conduz acima da média, né? Que é impossível de acontecer. estatisticamente é Sim. impossível, não é? E isto é o reflexo do excesso de confiança, não é? Uhum. Que é, eu quando tenho um viés de excesso de confiança, subestimo as minhas capacidades. Uhum. E isto acontece muito na lógica de quando alguém está a investir e tem aquilo que tu disseste, que é eu consigo saber qual é que é o melhor momento para entrar, o melhor momento para sair. Uhum. Né? Eu consigo prever o timing do mercado.
Isto é excesso de Mas é confiança. mesmo engraçado, não é? Porque ao mesmo tempo as pessoas têm receio de investir, mas depois também, quer dizer, eu acho, sim, fazendo paralelismo com a condução, acho que faz sentido, que é tu no início quando começas a conduzir já vais com medo Exatamente. e à medida que vais fazendo vais ganhando confiança. Perfeito. Ou seja, este viés não te apanha no início, Sim. apanha-te à frente. Ok? Quando tu já achas que Quando sabes mais. já parece que é natural, não é? Exatamente. É exatamente esse exemplo que é. Os vieses vão acontecendo, ou vais sendo impactado pelos vieses, e este viés de excesso de confiança, quando falamos na jornada do investidor, acontece mais à frente, que é, eu já sei, Yeah. eu já estou preparado, então eu já consigo porque eu fiz ali e aconteceu, então como fiz ali e aconteceu, eu já acredito que consigo Sim. prever o mercado. Uhum. Ou tem corrido tudo bem, então como tem corrido tudo bem, eu já acho que é por responsabilidade minha. Sim. Então, por atitude e por ação minha, então eu sei o que é que estou a fazer. Sim. E, inevitavelmente, gera um comportamento que é: eu altero a minha estratégia ao longo do caminho, ok? E tenho excesso de concentração. Uhum. Porquê? Porque, principalmente quem começa a investir e tem, por exemplo, sei lá, uma carteira de investimentos, mais ali em 2020, 2021, nós passámos um bocadinho por essa fase, que foi, nós tínhamos Bitcoin na nossa carteira, e temos ainda, e houve uma altura em que Bitcoin disparou. E eu lembro-me de teres feito a pergunta que é, então, mas primeiro fizeste a pergunta que foi, então não vendemos? Sim. Não é? Viés da versão à perda. Se eu Uhum. já ganhei, eu não quero ter a dor de perder. Yeah. Não é? E depois, a minha tentação do meu lado foi, isto já valorizou, então eu devo, se calhar vou ajustar a minha carteira de investimento para aumentar a exposição aqui a Bitcoin, porque assim eu vou conseguir comprar mais na minha carteira. Porquê? Porque isto aqui é a cena. Yeah. Excesso de confiança. Yeah. Então já ia alterar porque eu achava que sabia o que é que estava a acontecer. Sim. Né? E ia gerar esse excesso de concentração, esse excesso de concentração, inevitavelmente, pode gerar perda, porque sabemos que concentração é antónimo de diversificação, Uhum. e então nós teríamos a retirar peso à estratégia que nos permite gerir risco, e estaríamos a Sim, assumir ok. mais risco. Não é? Estávamos a ver uma coisa que estava a correr bem e então íamos para ali. Sim. Tínhamos a estratégia. Outro fator que exemplificativo aqui do excesso de confiança é a pessoa que diz: eu só invisto em ações individuais. Uhum. Tudo o resto não interessa, não faz sentido. Uhum. Tu estás-te a concentrar numa tipologia de ativos porque tu achas deste tipo racional de as empresas é que geram valor e não, papá, e não sei o quê, eu consigo escolher as empresas. Quem conseguia escolher empresas há 20 anos atrás, escolheu Kodak e coisas da vida, depois levou Sim. pancada, não é? Sim, acho que é um Não. bocadinho casmurrice também. Tecnicamente chama-se excesso de confiança. Vieste com excesso de confiança. Sim. Como é que nós eventualmente protegemos disto? A diversificação é extremamente importante, Uhum. ok? E ter uma humildade forçada. Sim, eu acho que a principal proteção, sinceramente, é mais a questão de tu definiste um plano no início, definiste uma estratégia, né? Esta tendência que nós temos às vezes de estar sempre a questionar a nossa estratégia acaba por também nos prejudicar muito, não é? Ou seja, precisamente que nós definimos uma estratégia e tem que ser uma estratégia definida com base num racional, ou seja, não foi simplesmente vou fazer assim, não é? Isto não é uma estratégia, não é? Ou seja, uma estratégia definida com um racional que foi estudada por ti e que te fez concluir que era assim que tu irias investir. Então, tipo, é importante de facto manter essa confiança nessa estratégia. Não significa que ela não mude, mas se calhar é um bocadinho quando nós queremos fazer uma compra, quando de repente nós vemos alguma coisa que queremos comprar e de ser importante fazer aquela pausa e pensar, queremos mesmo isto? Esperar uma semana, adiar a decisão de compra uma semana e ver se ainda faz sentido. Aqui na alteração da estratégia, acho que a lógica tem que ser a mesma, que é, se queremos alterar a estratégia, que pode acontecer, pode fazer sentido, mas deixar este tempo de reflexão, não é? Perfeito. De análise para perceber se faz sentido. É passar o sistema 2, se calhar. Exatamente. E acabaste por tocar noutro viés, ok? Porque isto acaba de estar muito interligado, que é o viés de confirmação. O que é o viés de confirmação? Eu defini uma estratégia, eu defini racional, então agora eu só ouço aquilo que eu quero.
Ah, Eu ok. só vejo aquilo que eu quero. Sim. Então eu vou em busca de informação que valida a minha decisão. Uhum. E nessa busca de informação que valida a minha decisão, inevitavelmente posso estar a deixar de lado informação contraditória que era Uhum. importante para eu melhorar a estratégia. Sim. Quem é que usa muito bem isto? Redes sociais. As redes sociais entendem que este viés é um viés que permite que as pessoas estejam em alerta e que Uhum. estejam consumidas, Uhum. então usam o algoritmo para te dar aquilo que tu queres. Yeah. Então, tipo, tu estás ali no TikTok e tu recebes aquilo que tu queres, viés de confirmação. E alimenta-te, alimenta-te, alimenta-te. Estás ali constantemente porque é este viés. Uhum. Tu queres efetivamente só ouvir aquilo que tu queres. E isso dá-te um sentimento de segurança, dá-te um sentimento de estabilidade emocional, dá-te um sentimento de que tu estás preparado, Uhum. porque tu pensaste naquilo e aquilo efetivamente é uma verdade. Dá-te um sentimento de que tu estás certo, Sim. né? E que. Sim, e é tão natural para nós, tipo, quantas vezes, sei lá, às vezes em conversas estarmos a dizer que seguimos determinada pessoa e alguém nos diz, para que é que segues essa pessoa? Uhum, Eu às vezes sigo pessoas mesmo porque não porque têm opiniões perfeito, diferentes, né? Mas perfeito. normalmente nós não temos essa tendência, né? Não, Nós queremos seguir porque é pessoas. contra a natura. Né? É contra a nossa natureza esta questão do cérebro, Sim. cérebro primitivo, que é se eu for em busca de informação contrária, eu vou ter que gastar mais energia a defender a minha posição. Nós, como primitivos que somos, nós queremos preservar energia. Então eu prefiro ver só aquilo que eu quero. Porque eu não preciso de despender Sim, energia para mas poder me defender, né? sim. Mas é perigoso. Sim, é perigoso e sei lá, acho que é isso, acho que é de uma das maiores lutas que nós temos tido. Mesmo a questão, por exemplo, do cancelamento, Uhum. não é? Uhum. Não sei até que ponto, não sei até que ponto é que faz sentido termos esta política de cancelamento de pessoas que dizem coisas que nós não concordamos, não é? Yeah. Sabes que é uma discussão e por Sim. isso é que é fácil tu cancelares. Né? Eu acredito que há coisas que imagina que eu não gosto de ouvir, né? Uhum. E se eu não gosto de ouvir, eu não vou ouvir, mas o papel, acho eu, desta nossa conversa é trazer consciência para o comportamento. E quando trazemos isso, não, estamos a falar aqui da vida em geral, né? Mas falando, por exemplo, da lógica dos investimentos, eu defini uma estratégia. Eu posso estar errado na minha Sim. estratégia. Uhum. Então eu tenho que, de uma forma relativamente humilde, ouvir a opinião dos outros, pensar como é que essa opinião pode impactar a minha estratégia e proteger-me, Sim, né? e deixar que ela seja questionada muitas vezes, não é? Porque é isso que também a torna mais Yeah. forte. É Nós, quando. nós, fizemos, yeah, nós fizemos uma alteração da nossa estratégia de investimento decorrente desta estratégia, deste Uhum. mecanismo associado ao viés de confirmação. Nós investimos em ETFs, essencialmente, ações, investimos da nossa estratégia em geral, obrigações e por aí fora, Uhum. e havia uma lacuna na nossa estratégia que ficou destapado quando foi a questão das tarifas. Uhum. Foi. O questionamento foi: e se efetivamente a China se tornar uma grande potência? Uhum. Como é que nós ficamos? Como é que a nossa estratégia se torna robusta ou sobrevive a esse contexto? Uhum. E se os Estados Unidos deixarem efetivamente ser a potência mundial? Uhum. E se eu acredito nisso? Não acredito, Sim. né? Mas eu tenho que me colocar no espaço de se existem argumentos bastante válidos Uhum. que podem, que confirmando-se, os Estados Unidos deixam de ser a potência e a China pode se tornar a nova potência. Sim, é uma hipótese real, É né? uma Sim. hipótese real. Eu não sei se acontece amanhã, se acontece daqui a 5 anos, 20 anos, 30 anos, eu não Uhum. sei. Mas como é que eu, pegando no meu racional inicial, que era uma vez com confirmação, dizer assim: pá, a China não será potência porque não é transparente, porque não é possível confiar nas empresas chinesas porque são empresas estatais, porque existe todo um conjunto de medidas internas, não é um país Principalmente democrático. porque nós não sabemos o que é que se passa lá. Exatamente. Então, para mim, isso era uma verdade absoluta. Até aquele momento em que eu Uhum. parei para questionar e parando para questionar, pensei assim: ok, então como é que eu, sem desvirtuar a estratégia inicial, sem mudar o rumo, não é? Eu consigo proteger-me deste risco. Não é? E isso é quase usar o comportamento do advogado do diabo, não é? Que é
ok, se eu estiver errado, como é que eu fico? É. Faz sentido? Sim, faz sentido. E é isso, ou seja, se nós não. Nós também temos que ouvir a opinião de outras pessoas, não é? E validá-las e tentar pensar se de facto nós estamos corretos ou não. Sim. Não estamos sempre. E podemos chegar a uma conclusão No que... fundo, é um misto de viés de comportamental e de excesso de confiança, né? Sim, sim. Ou seja, é quase o género tipo, posso chegar à conclusão que não, que eu é que estou certo. Mas parei para refletir sobre o assunto, simplesmente não rejeitei logo à partida. Eu não disse logo tipo, não, isso é mentira, Sim. isso não faz sentido. Sim. Eu parei, ouvi, de acordo com aquilo que eu acredito, não faz sentido, está tudo certo, tens direito à tua opinião. Sim, mas é ouvir com essa capacidade Exatamente. de perceber que pode estar errado, né? Yeah. Que normalmente nós depois vamos ouvir, mas estamos do alto da nossa confiança, né? E estamos do alto da nossa defesa, né? Sim. Que é aquela coisa que é, se eu perder essa discussão, viés de aversão à perda, Uhum. eu sou mais fraco, sou pior, eu não sobrevivo, se eu não sobrevivo, Yeah. lixou-se, né? Acreditas que é crucial criar um mundo mais sustentável? Acreditas que as empresas deveriam ter preocupações de maior sustentabilidade ambiental e social? Acreditas que o teu dinheiro deveria gerar um impacto positivo no mundo? Então tens de conhecer a GoParity, A GoParity é a plataforma portuguesa de investimentos de impacto. uma plataforma que liga todos aqueles que querem investir em sustentabilidade social e ambiental a empresas que procuram financiamento para projetos que geram impacto positivo. E, para te juntares a este movimento de criação de impacto, a GoParity vai-te oferecer 5 euros para te tornares um investidor ou investidora de impacto. Basta utilizares o código RICCASAL5 ou abrir a tua conta na GoParity ou utilizar o link que deixamos aqui em baixo. Bora, resgata os teus 5 euros e começa a gerar impacto. Mas fazendo a ponte depois para o outro viés, e falando se calhar já aqui dos últimos, que é esta questão do não questionar e ter o viés de confirmação, pode-nos levar àquilo que é o viés de comportamento manada, que é o tal FOMO, não é? Que é aquele tal de fazer como os outros. A típica, estamos a passar numa rua, vemos uma fila e ficamos na fila. Yeah. E nem percebemos bem para que é que é. Temos que escolher um restaurante. Sim, vamos escolher aquele que tem mais pessoas. Está ali um restaurante vazio, Sim. está um restaurante cheio, com Sim. fila. Eu vou para a fila, prefiro tipo, ficar Vou na arriscar. fila, exatamente, não vou arriscar. Sim. Vou assumir a opinião da multidão. Uhum. E isso acontece muito nos investimentos, acontece muito na lógica de que se aquele grupo está a dizer que está a ganhar, então eu também quero ganhar. Sim. Então eu vou... Sim, mas isso acho que é um problema de base. Todos eles são. Não, sim, certo. Mas sei lá, nessa parte da manada, né? Acho que é uma coisa da escola, até que não nos leva a questionar determinadas coisas. Não nos leva a questionar nada, né? Tipo, nós não questionamos, nós fixamos aquilo que temos que fixar e para passar no teste e pronto. Não questionamos. Mas aí está, ou seja, é a utilização dos vieses a favor, né? Que é, nós também usamos este viés. Porquê? Este viés de comportamento em manada. Quando nós dizemos que temos 1600 alunos, né, que estão a caminho da liberdade financeira, uma pessoa que esteja a ouvir podcast, pensa assim, caramba, 1600 pessoas? Yeah, se fossem 10, as pessoas não iam sentir isso. Yeah. Mas 1600? Sim. Eu até tinha algumas dúvidas, Sim. mas algumas dúvidas ficam mais reduzidas porque há 1600 pessoas que já decidiram fazer aquele curso. Então, nós também usamos este E é viés isso, a nosso os favor. influencers usam isso, não é? Completamente. Se aquela determinada pessoa que tem não sei quantos milhares de seguidores usa aquele creme para a cara, então é porque aquele creme para a cara deve ser bom. Perfeito. É exatamente isso. Estamos aqui a falar dos vieses e eu acho que quem tiver a capacidade de parar depois do podcast e começar a observar as coisas vai ver que isto acontece constantemente. As notícias da televisão, a maior parte das notícias é perigo. É coisas más que acontecem. Porquê? Porque a televisão ainda sabe usar o viés da aversão à perda. Então tu queres saber o que é que te pode consumir e que te pode tirar do jogo. Não é? Esta questão do comportamento de manada é isto, né? Que é a influência, exatamente isto.
o viés de confirmação, redes sociais, pumba, dá-te aquilo que tu queres. Tá. Comportamento de manada, não é? Ou seja, tu vês isto acontecer de uma forma tipo Yeah. consistente e constante, e o excesso de confiança, o massajar o ego, tu sabes. Então acontece muito. Como é que nós utilizamos aqui, como é que nós evitamos isto? Eu acredito que tem muito a ver com a automatização de decisões, né? Por exemplo, ok, eu vou automatizar os meus investimentos de forma a que eu não preciso pensar neles. Hum. Está decidido, eu não preciso só ouvir uma dica de um grupo, eu não preciso de mudar a minha decisão. Uhum. Né? Ter uma lógica de pensamento contrário, né? Que é ok, que é difícil. Que é, Sim, acho que às vezes, a partir do momento em que nós temos mais consciência disso, passa a ser mais fácil, né? Tu passas a ter esse pensamento contrário de espera, estou aqui nesta fila porque esta fila vai para o sítio onde eu quero, ou estou aqui nesta fila porque estava aqui muita gente nesta fila, Yeah. né? não é fácil, não é? Sim. Desculpa interromper o teu episódio, mas reparámos em algo que nos surpreendeu. Existe uma parte das pessoas que ouvem o podcast de forma regular, semana após semana, mas que ainda não subscreveram o podcast. E queríamos fazer um acordo contigo. Se subscreveres o podcast, nós prometemos que vamos fazer o nosso melhor para melhorar o podcast, trazer os melhores convidados e entregar-te ainda mais valor. Esse teu simples gesto faz muita diferença no nosso trabalho. Vais fazê-lo? Muito obrigado. Vamos falar do último? Sim. Eu acho que este aqui é interessante, que é o viés de ancoragem. 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 Ok. O que é que o viés de ancoragem diz? Diz o seguinte, diz que nós ficamos presos ao primeiro número. Exemplo Ok. prático. Certo. Tu estás na tua vidinha e de repente decidiste que ias comprar a tua casa. Decidiste ali em 2018 que ias comprar a tua casa. E foste e viste um T2 em Lisboa por 200 mil euros. Pensaste, pá, 200 mil euros é muito. Eu não tenho capacidade para comprar isto. E a vida segue. De repente, uma casa, um T2, aquele mesmo T2, está a 500 mil euros hoje. E tu ficas preso ao primeiro número, Yeah. aos 200 mil. Que é, esta casa vale 200 mil, não vale 500 mil. Sim. Mas a casa vale aquilo que derem por ela. Yeah. Mas tu ficaste ancorado no preço anterior. E isso vai fazer com que tu adies decisões constantemente porque ficaste ancorado àquele preço inicial, àquele número inicial. Sim. A mesma coisa que quando eu chego e digo-te assim, olha, isto, esta flor, esta planta vale, eu comprei-a por 50 euros. Ok? Comprei por 50 euros. Estamos a conversar, não sei o quê, na tua cabeça já ficaste ancorado a preço de 50 euros. Sim. Se passado algum tempo tu fores e vires exatamente esta planta por 30 euros, vais dizer que estás a fazer um bom negócio. Sim. Porque ficaste ancorado ao preço de 50. Mas se vires a 75, vais dizer que estás a fazer um mau negócio. Mesmo que ele valha 5 euros. Sim. Porque ficaste ancorado ao primeiro preço. Sim. É? Isso também acontece com o Bitcoin, não é? Com o Bitcoin. Quantas pessoas está estão a sempre adiar a decisão porque viram Bitcoin a 1000 euros ou Sim. 1000 dólares. Sim. É? E agora pensam que já é tarde. exatamente. Mas essa mesma pessoa vai achar que é tarde quando tiver a 200 mil ou 300 mil. Porque Sim. ainda está ancorado aos 1000. Yeah. E está à espera que volte para os 1000. Sim. E as coisas não funcionam assim. Então como é que nós evitamos isso? Ok, é pensar que o futuro importa. Não é o passado que importa. É para onde vai a coisa. Yeah. Que é, se eu não tivesse esta informação, como é que eu avaliaria o valor intrínseco disto hoje? Sim, também Não é? pensar que se há 5 anos atrás aquilo valia aquilo e agora vale isto, quanto é que pode valer daqui a 5 anos? Exatamente, aí está, o futuro importa. Não é tipo tanto o passado, mas é o futuro. Mas sim, falámos aqui de alguns viés comportamentais. Eu acho que ter a consciência deles é o segredo, porque senão vamos estar a perder constantemente. Sim, vamos estar a ser assim um bocadinho bonecos. É verdade, vamos só ir sendo levados pela corrente. É isso. Como eu costumo dizer, ou seja, o maior perigo das pessoas nos investimentos
não é a componente técnica, não é se o mercado caiu, se a inflação, não sei o quê, é o espelho. Uhum. O que é o espelho? És tu próprio. Se tu não tiveres domínio dos teus componentes emocionais, inevitavelmente vais incorrer em algum destes vieses e esses vieses vão fazer com que tu percas bastante dinheiro ao longo da tua vida como investidor. Exatamente. Boa. Sim. Vá, deixa o teu gosto, deixa o teu comentário, subscreve o canal e beijinhos. Abraços. Muitos palhaços. Tchau. Tchau.